E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Wilson com mais uma videoaula para os sétimos anos. O tema dessa vez é a importância de uma boa postura em adolescentes. Nessa aula falaremos o que acontece com a nossa coluna vertebral e também sobre os desvios posturais ocorridos quando não damos a devida importância para a nossa postura, bem como as consequências disso durante a vida adulta. Nesse momento você está visualizando as minhas redes sociais na tela. Curta minha página no Facebook e siga-me no Instagram. Já está inscrito no meu canal? Não? Então inscreva-se e já deixe o seu like nesse vídeo. Vamos agora à nossa aula. Desde pequenos, quando aprendemos a engatinhar e logo em seguida a andar, muitas vezes adquirimos hábitos posturais errados e esses hábitos podem nos marcar e nos acompanhar até o resto de nossas vidas. Vamos analisar aquela primeira imagem ali onde aquela menininha está de camiseta vermelha sentada no chão numa posição que chamamos de posição em W. Aquela posição é uma posição muito comum adotada pelas crianças, principalmente meninas. Aquela posição ali pode causar uma luxação de quadril, que é quando a cabeça do fêmur ou do osso da nossa coxa desencaixa do encaixe anatômico do quadril. E isso é um problema muito sério. Reparem ali a segunda imagem daquele estudante sentado na mesa lendo um livro. Reparem no excesso da curvatura da coluna dele. E também daquele menininho ali na ponta, sentado totalmente corcunda no computador. Então, se uma boa postura é importante para a nossa saúde, quem é que mais sofre com as posturas erradas? Basicamente o corpo inteiro. Mas tem duas estruturas que sofrem um pouco mais. São elas a coluna vertebral e a medula espinhal, justamente por serem consideradas o eixo do nosso corpo. A coluna vertebral protege a medula espinhal, e a medula espinhal ela é extremamente importante, pois ela é um meio de comunicação do nosso cérebro para com o nosso corpo, tanto de ida quanto de volta. Então ela transmite as informações que sobem dos nossos membros e órgãos para o nosso cérebro e também transmite as informações que saem do nosso cérebro até os nossos órgãos e membros. Então, uma postura inadequada, por exemplo, pode causar uma compressão de uma raiz nervosa em algum ponto da sua coluna, por exemplo, na região do pescoço, que pode causar um reflexo por todo o seu membro superior direito. Então vamos falar agora dos tipos de desvios da coluna vertebral. A primeira imagem da esquerda mostra uma coluna vertebral com escoliose e uma coluna vertebral normal. Concluímos olhando para essa foto que uma coluna vertebral normal, quando vista de frente, deve ser reta. Quando essa coluna possui um desvio lateral, damos a ele o nome de escoliose. E veremos nos slides mais à frente que a escoliose possui algumas subdivisões. A imagem do meio mostra também uma coluna vertebral normal, mas ao lado direito uma coluna vertebral com cifose. Reparem que nessa vista lateral, essa coluna possui uma curvatura em formato de S, o que nesta vista é algo normal. Porém, a imagem ao lado, na coluna vertebral com cifose, podemos ver que na região torácica essa curvatura se acentua, dando um aspecto de corcunda, e isso sim não é algo normal. Relembrando, a coluna vertebral possui 33 vértebras e é dividida em cervical, na região do pescoço e cabeça, torácica, na região do tórax, lombar, na parte inferior das costas, sacral, na região do quadril e lá embaixo do quadril temos a região do cóccix. A nossa coluna, quando vista de frente, como já foi falado, deve ser reta. Quando ela possui algum desvio lateral, que pode ser em formato de C ou S, é chamada de escoliose. Na imagem, podemos ver uma escoliose em C. Reparem como forma uma espécie de letra C mesmo quando visto na radiografia. Já ao lado, é visível o formato de S, até mesmo para quem não tem dificuldade em olhar para uma radiografia de coluna e entender, é facilmente visualizado a letra S. E é bem complicado de corrigir esse desvio. Conforme falamos nos slides anteriores, uma coluna vertebral vista de lado
possui um formato de S, e isso é considerado normal. Porém, quando esse formato se acentua na região torácica, damos o nome de hipercifose torácica ou hipercifose dorsal, o que causa um aspecto de corcunda na pessoa que possui esse desvio. Já na região lombar, na parte inferior das costas, é normal ter uma certa curvatura, até certo limite. Porém, quando essa curvatura se acentua, dando aquele aspecto de bumbum empinado, nós damos a isso o nome de hiperlordose lombar. E normalmente na adolescência isso não causa muitas dores, mas na fase adulta pode trazer dores insuportáveis a ponto das pessoas terem que viver à base de remédios para conseguir suportar essa dor. Em relação às mochilas escolares, a maioria dos estudantes comete dois erros. Um em relação ao peso que carrega e o outro em relação à regulagem dessa mochila. Em relação ao peso que essa mochila carrega, deve-se observar a regra dos 10%, ou seja, se um aluno pesa 50 quilos, essa mochila deve pesar no máximo 5 quilos. Em relação à regulagem, toda mochila vem com uma regulagem de alça, então essa regulagem deve ser feita de tal maneira para que essa mochila fique no máximo no limite da coluna lombar, ou seja, nas costas. Se essa mochila estiver regulada de uma forma que ela fique abaixo das costas, ou seja, atingindo o bumbum, por exemplo, a regulagem dessa mochila está errada e estará causando danos à coluna vertebral dessa criança. Em relação aos tratamentos disponíveis para os desvios de coluna, possuímos as abordagens fisioterapêuticas e as cirurgias corretivas. A fisioterapia possui várias técnicas. Aqui no slide eu trouxe duas para mostrar. Na primeira imagem, o fisioterapeuta posiciona esse paciente em algumas posturas e através dessas posturas é possível minimizar ou até mesmo corrigir alguns desvios de coluna. O Pilates também é uma outra técnica onde através de exercícios e posicionamentos, tal qual o RPG, mas com uma outra abordagem, é possível corrigir também alguns desses desvios. Já na terceira imagem é o método cirúrgico. Essa cirurgia, por exemplo, da imagem, levou cerca de 6 horas e meia para ser concluída e foram utilizados 2 hastes, 6 parafusos. É um método que corrige, mas vai deixar uma bela cicatriz para o resto da vida. E chegamos ao final da nossa videoaula. Agora temos o nosso estudo dirigido, dessa vez composto por 8 perguntas e uma pesquisa. Nesse momento você irá copiar as 8 perguntas no seu caderno e em seguida voltar os slides ao início e procurar a resposta correspondente para cada pergunta. Após terminar de responder o estudo dirigido, concentre-se na sua pesquisa. Verifique se a sua mochila está na regulagem correta e também, se possível, se ela está com o peso adequado que foi falado durante a videoaula. Traga essas informações para a sala e veremos quantos alunos estão obedecendo às regras tanto do peso quanto da regulagem. Obrigado por assistir a mais essa videoaula. Alguns recados. Antes de sair, não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, principalmente no Facebook. Aguardo você na próxima videoaula daqui a 2 semanas. Um grande abraço!